Bom dia, amados. Graça e paz. Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. Essa semana foi uma semana muito abençoada para nós. Quando eu e o pastor Vumar estivemos ali no congresso de pastores e líderes na 8ª igreja, foi uma semana em que Deus quebrantou todos aqueles líderes que estavam ali. Deus tratou bem de perto cada um de nós. Primeira palavra do congresso começou com o reverendo Hernandes, falando sobre a importância do perdão. Foi muito bom. E depois Deus veio tratando cada tema. Parecia que um estava combinado com o outro. E no decorrer do tempo nós vamos passando aquilo tudo que nós absolvemos ali. Eu já até escrevi o pastor Beto, que é da 8ª, para ele providenciar as mensagens para nós, para que a gente possa trazer e quem sabe fazer uma sala aí um dia, para ir passando de pouco a pouco, para quem interessar e também querer ser abençoado. Uma das coisas que me impactou bastante, de um pastor que esteve lá pregando, de Brasília, e ele falou sobre o futuro, e pensando na nossa nação, que é uma nação que olha para frente e fica desesperada, e vê o caos que tem acontecido de tudo quanto é ordem, seja ela de crime, cultural, espiritual, de tudo. E ele disse uma afirmação que vale a pena você guardar no coração. Ele disse que as pessoas que estão olhando para o futuro, e que não há esperança, e que acham que não há esperança, que tudo está ruim, é porque essas pessoas estão pensando num futuro sem Deus. Porque o futuro não é um tempo. Futuro não é tempo. Futuro é um lugar onde Deus já está. E se Deus já está e está preparando lugar para os seus, o seu futuro não pode ser ruim. Amém? Guardou? Lança a ansiedade fora. Porque o seu futuro não é um tempo. É um lugar onde o seu Deus já está lá, preparando lugar para nós. Então não se preocupe com o futuro, porque Deus não só já está lá, mas já preparou. Amém, irmãos? Já saiu um bocado de carga das costas hoje aí nessa manhã, no nome de Jesus. Foi só uma frase, está vendo? Foi uma pregação de 1 hora. Então eu falei com eles, traz esse negócio para nós vamos passar para o povo, no nome de Jesus, para que a gente possa confiar mais no Deus em que nós estamos servindo, crendo e adorando nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Enquanto isso eu queria orar por você, queria orar pelos enfermos da igreja, que eles têm passado por problemas de qualquer enfermidade, seja essa ansiedade, depressão, opressão, enfermidade natural, psíquica, espiritual. Existem algumas enfermidades que são espirituais. Então nós vamos orar e colocar diante do médico dos médicos, o único que pode curar todas as coisas. Vamos colocar a sua vida. Eu me lembro aqui da Renata, do Diogo, que passou mal essa semana. O Diogo teve que voltar, nós chegamos lá na segunda à noite, na terça de madrugada ele já estava de volta, porque ela teve uma inflamação no intestino, foi hospitalizada, estava aguardando ou melhorar ou fazer a cirurgia. E ela está melhorando, graças a Deus. Mas você que ainda não expôs a sua enfermidade, mas está passando, põe a mão no coração aí. Apresenta diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, clamamos a Ti nessa manhã, por aqueles que têm passado por enfermidades de ordem espiritual, de ordem mental, física. O Senhor nos conhece. O Senhor é o único médico no mundo que cura qualquer enfermidade. O Senhor é o único médico no mundo que pode trazer da morte vida. O Senhor é o único no mundo que com uma palavra toda a enfermidade se desfaz. Por isso clamamos a Ti nessa manhã. Venha sobre o Teu povo, ó Pai. Visita as casas, os lares, os filhos, os pais. Visita, ó Pai, no nome de Jesus, o esposo, a esposa.
Sopra com o teu Santo Espírito sobre a tua igreja, nesses últimos dias, que são dias maus. Que haja cura e paz nos lares do teu povo. No nome de Jesus, vem sobre nós, mais uma vez nessa manhã. Que o teu Santo Espírito não só cure, mas nos convença. Prepare o terreno do nosso coração, para que seja um terreno fértil, e que a tua boa palavra possa frutificar a 100, a 60, mínimo 30 por 1 no nosso coração. Revela, ó Pai, a tua palavra, a tua direção nesses últimos dias, para que o teu povo possa caminhar firme, perseverante na fé, sabendo que no futuro o Senhor já está. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça neste lugar no nome de Jesus. Amém. Livro de Jó. Eu queria ler a partir do primeiro versículo. Até o versículo 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Versículo 5, vamos ler juntos? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó. Amados, numa sociedade pervertida, como temos vivido nesses últimos dias, na época de Jó não era diferente, na época dos homens de Deus do passado não era diferente. Aliás, um dos sinais que Jesus deixou claro para os seus discípulos ali em Mateus 24, quando eles estão saindo do templo e deslumbrados com aquela beleza, com a arte, com o ouro, as pedras preciosas sobre aquele templo, e Jesus afirma para eles que aquilo ali não ia ficar pedra sobre pedra. E então eles perguntam quando é que vai começar a suceder estas coisas. Jesus começa a falar sobre os sinais dos últimos dias. E um dos sinais que ele deixa claro, que estava próximo o retorno dele para a sua igreja e o fim deste mundo. Ele diz: esses dias serão como os dias de Noé. E aí a palavra só resume-se: eles casavam-se e davam-se em casamento, e então verá o fim. Mas eles não só casavam e davam-se em casamento. O sinal não é casar e dar casamento ou ter vida normal. O sinal é como nos dias de Noé, dos quais Deus se aborreceu daquele mundo por causa da perversão humana. Chegou a tal ponto que Deus falou: vou destruir todo mundo. Nós nunca tivemos, em todos esses anos que eu me conheço, que eu nasci, que eu dei por mim, que eu comecei a acompanhar, nós nunca tivemos num mundo tão pervertido como nesses últimos dias. Essa vergonhice declarada na televisão, na internet e em tudo quanto é lugar. Nas escolas, gente querendo empurrar a goela abaixo daqueles que servem e amam ao Senhor Jesus, a lixaiada da alma deles. Lembre-se que eu já preguei algumas vezes aqui, e eu tenho afirmado para vocês: cada um dá o que tem. A gente só pode dar para alguém o que a gente tem. E infelizmente a sociedade do nosso país só tem lixo, só tem podridão, perversão intitulada de cultura. Ah, e é cultura.
cultura demoníaca, cultura de Satanás, cultura de orgias sexuais, do qual isso é claramente declarado em qualquer livro de satanismo, quando você lê, para se iniciar ao satanismo, a orgias sexuais. É exatamente o que o mundo hoje está. Aliás, nós não estamos sendo pegos de surpresa. Você pode estar sendo desavisado porque você não está lendo a sua Bíblia. Mas o próprio Senhor Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E jaz faz morada. Assim como na sepultura das nossas famílias está escrito assim, jazigo da família tal. Ou seja, que quando morre é ali que vai fazer morada. Jazigo é morada, lugar de permanência. E Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Jesus deixou claro que nos últimos dias seria a geração mais difícil, a que teria mais lutas, a que teria mais opressão maligna. Aliás, Jesus deixou claro que se o Pai não tivesse abreviado esses dias, nem os da fé resistiriam. Isso é um pano de fundo que Jesus está passando para a sua igreja. Não temos que ficar surpresos, porque já está escrito. Quem tem que ficar surpreso é quem não crê em Deus. Está na palavra. Todas estas coisas aconteceriam, porque um dos sinais da volta de Cristo é que os nossos dias seriam como nos dias de Noé. Agora, o que fazer, pastor? O que fazer? Amados, eu tenho batido nessa tecla e repetido várias vezes, saturado o coração da juventude dessa igreja. E eu tenho afirmado, na nossa geração, só tem um povo que vai ficar perseverando até o fim. Aqueles que aprenderem a andar com Deus. Andar com Deus é muito mais do que frequentar a igreja. É muito mais do que postar na internet ou bater no peito com orgulho e dizer, eu sou presbiteriano. E o fato de ser presbiteriano não faz nem cosquinha no diabo e seus anjos. A única coisa que faz diferença e incomoda é o povo, sendo presbiteriano ou não, que anda com Deus. É essa turma que vai marcar a sua geração. É essa turma que vai resistir. E é essa turma que vai perseverar até o fim. Jó é um dos homens dos quais eu muito admiro na palavra de Deus. Porque são pessoas que não tinham lei. Ou seja, na geração deles, cada um fazia o que bem entendia. Como que era a verdade. Andava no que eu acho. Porque não tinham leis normativas. As leis vieram em Moisés. Eles não tinham igreja. Eles não tinham pastores. Eles não tinham livros teológicos, nem devocionais, nem a Bíblia. Eles não tinham ministério de louvor, coral cantando as verdades de Cristo. Mas eles tinham Deus e isso era suficiente para a vida deles. Na nossa geração, só vai permanecer de pé aqueles que têm Deus como um ser suficiente para a sua vida. E ter Deus não é só declarar que crê em Deus, porque os demônios também creem e declaram que Deus existe. Tiago 2,19 diz, crês tu que existe um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ter Deus é muito mais do que acreditar, é andar. É andar com Ele. E uma família de sucesso, nesses últimos dias, vai ser uma família que persevera. Persevera primeiro na prevenção. Olha o versículo 5. O texto diz aí, que no decorrer do turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. E levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez, prevenção. Não esperou acontecer. Não ficou examinando para ter a certeza que vai ter alguma coisa ruim para depois correr atrás, como a nossa geração é. Como nós fazemos isso culturalmente. A gente só vai no médico depois que desanda. Quer dizer, a grande maioria, do qual eu sou o principal. Cultura ruim.
que causa grandes prejuízos lá na frente. A gente só toma alguma atitude, a gente só corre atrás de alguma coisa, de socorro, do pastor, da igreja, depois que os filhos desandam. A gente só corre atrás da liderança espiritual, depois que o casamento desanda. Cultura das ruins. Jó foi um homem que andou na frente da sua geração, porque ele era um homem que perseverava na prevenção. Ele andava na frente, talvez tenha pecado. Se a gente andasse assim com os nossos filhos, quem sabe, irmãos, nós não estaríamos melhores. É só uma sugestão para vocês. Pare de correr atrás, anda na frente. Paga um preço. Quando a gente está com enfermidade que não tem cura, a gente faz de tudo. Vende carro, vende casa, qualquer coisa, para que haja mais um pouco de vida. Todos são assim. Não é diferente com ninguém. Steve Jobs, no final da vida dele, falou que daria toda a sua fortuna por mais 10 anos de vida. Correndo atrás. Comece a correr na frente. Por que não dar toda a sua vida antes que alguma coisa ruim aconteça? Persevere. Persevere na sua casa, persevere no seu casamento, persevere com seus filhos. Se antecipe. Faça a prevenção. A prevenção está nas Escrituras. A prevenção nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar, não apontar o caminho, mas andar com ele, no caminho e ensinando. Durante cada passo você ensinar algo, um legado que vale a pena. Não a cultura deste mundo, de só querer ter e guardar, porque se alguma coisa, qualquer tempestade, nada melhor do que um tornado, para dizer a todos que têm muito dinheiro guardado, que o dinheiro não vale de nada. Tem que sair das suas mansões, para se entrar nos quartinhos mofados, aonde tem mais segurança. E que se arrancar tudo, não vale de nada. Ou pior, se for tomado pelo tornado, acabou tudo, com todos os milhões guardados. Prevenção, amados. Nós precisamos ensinar, não a cultura deste século e deste mundo, mas a cultura do reino de Deus. E muitos podem me afirmar, mas pastor, teve muitos homens de Deus que tinham muito dinheiro. Aliás, Jó era o homem mais rico da face da terra. Sim, no Antigo Testamento você vai ver muitos servos do Senhor, cheio da grana, do dinheiro e de posse. Mas qual foi o apóstolo que morreu rico? Me aponta um. Qual foi o discípulo de Cristo, dos 12, que morreu com muito dinheiro no banco? Me aponta um, irmão. Nós precisamos aprender que o nosso futuro não é um tempo, mas é o lugar onde Deus já está. Isso é um lugar onde Deus já está, e Ele afirmou com todas as letras, que está preparando lugar para os seus, e que vai voltar para buscá-los. Gente, o nosso futuro não é ruim, aconteça o que acontecer hoje e aqui. É isso que é ser mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor é você entrar nas batalhas da vida, sabendo que o seu time pode estar perdendo de 1000-0, faltando 1 minuto o jogo acabar. Deus ainda é o Senhor que para o sol e a lua até que a batalha vire. Nós precisamos aprender a perseverar na prevenção. Semeie na frente, não atrás. Invista nos seus filhos. Invista nos seus netos. Invista contra o pecado. Faça a prevenção contra o pecado. Jesus Cristo deixou claro com seus discípulos, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus afirma ali, e dizendo que a carne é fraca, não é para você, base para você pecar e dizer, você sabe, né, pastor, a carne é fraca. Não, infeliz. São umas ovelhinhas que é meio retardada, mas lá em Minas, aqui não tem essas coisas. Da minha terra, aqui parece que as ovelhas são tudo inteligentes.
Porque peca e fala, aí a gente vai questionar, meu filho, mas você não pode fazer umas coisas dessas. Ô pastor, o senhor sabe, né? A carne é fraca. Foi isso que Jesus quis dizer naquele texto, não. A ênfase está no vigiar e orar, não está no pecar, não. E nem na carne que é fraca, não. Vigiai e orai, para que não entreis, não é nem pecar, é para não entrar em tentação. Então a minha ênfase deve ser perseverar na vigilância e na oração. Um dos motivos que tem me mantido vivo, espiritualmente falando, em todas as áreas, é porque eu sei que a minha carne é fraca, eu tenho a plena convicção que a qualquer minuto da minha vida eu posso pecar. E então eu vigio, e de vez em quando desanda ainda. Todo tempo alerta, porque em todo tempo o inimigo das nossas almas está atrás de nós. E nesses últimos dias vai piorar, não vai melhorar. A notícia ruim que eu tenho para vocês é que vai piorar. Porque o mundo está caminhando para o fim. Não tem como melhorar. Vai melhorar depois do fim. Aliás, já melhorou. Porque Deus está lá. E se você crê nesse Deus, é lá que você vai estar. Amém? Faça a prevenção, amado. Prevenção contra o pecado, prevenção contra o mundo. Já falei aqui, nós já estudamos aqui, quando a gente arma as tendas até Sodoma. Não arme sua tenda até Sodoma. Desliga essa porcariada. Essas coisas negativas, essas notícias ruins, que passam o dia inteiro no jornal, isso te adoece, isso te leva à opressão, à depressão, isso te leva à tristeza de alma. Encharca a sua vida da palavra de Deus. Transborda da palavra, medita nela, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Não é só uma vez por dia. Falando entre vós, ou enquanto estar caminhando, aonde estiver, falando entre vós com salmos. Aprenda a conversar sobre as coisas de Deus em todo lugar. A gente encosta perto das pessoas da igreja, nas rodinhas, e a gente só escuta falar sobre carro, sobre viagem, sobre passeio, sobre não sei o que, dinheiro, aplicação. Filho, fala sobre Deus. Decida andar com Deus no nome de Jesus. Uma família de sucesso é uma família que persevera nessa direção. O que fazer diante dessa sociedade pervertida? Previna-se. Cerca as portas da sua casa. O pai tem que falar com a criança, não só no caminho, mas ele tem que falar na hora que acorda. Está lá. Como que o pai deve andar com a criança? Está na palavra. É falar quando acorda, é não caminhar de manhã, é na hora do almoço, é na parte da tarde, é antes de dormir, é escrever nos umbrais da casa, na palma da mão. Em outras palavras, sature-se de Deus. Se cada casa aqui tivesse essa saturação, dificilmente nossos filhos cairiam. Mas o que a gente tem visto de pais, de igrejas, é que eles não só não andam com os filhos, andam com todos os amigos, de menos com os filhos. Eles têm agenda para todos os compromissos, principalmente se envolve dinheiro. Mas filho, como na cabeça dele, é despesa, então ele não tem tempo. E aí vai compensando os filhos com dinheiro, com sorvete, com videogame, com tablet, com telefone. Aí quando cresce com carro, com viagens. E muitos dos pais não fazem um pouquinho de esforço para trazer os seus filhos na escola dominical. Mas quando eles pedem para ir para a boate, os pais levam e ainda trazem. Que pai é esse? Que servo de Deus é esse, amado? Que é isso? Onde está chegando a igreja do Senhor Jesus? Nós precisamos mudar, amados. O mundo não é um lugar de permanência, é um lugar de passagem, do qual Deus nos retirou dele. E diz que não somos daqui, somos como forasteiros. Somos de uma outra cultura, chamada de cultura do reino de Deus. O reino de Deus é chegado até vós. E no reino de Deus não há lugar para mundanismo. O mundo não é sócio de Deus. Nunca foi e nunca será. Muito pelo contrário. O mundo jaz no maligno. E tudo aquilo que está nele envolve nele.
Pare de levar seus filhos nessas festas mundanas, no nome de Jesus. Previna-se. Porque depois vocês ficam correndo atrás do prejuízo. E o que é pior, envolve o pastor nesse desespero, depois que sujou. Não escuta o conselho do pastor antes. Não faz o que o pastor está falando antes e está pregando antes. Depois que a carruagem desanda, aí corre atrás. Pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Dá vontade de falar, não vou ajudar não. Não fui eu que criei seu filho, não fui eu que ensinei, não fui eu que... Agora quer vitória, filho? Vai chorando, geme e chora. Irmãos. Nós precisamos mudar. Parar de usar os pastores como babá, só para ficar limpando as cagadas que foi feita. Limpa aí, limpa aí, limpa aí. Não foi eu que sujei. Nós vamos prevenir, para não ter que correr atrás depois. No nome de Jesus. Prevenção contra o mundo, prevenção contra o pecado, prevenção contra a nossa carne. A carne não é só fraca, mas a carne ela guerreia e milita contra o Espírito o tempo inteiro. E a guerra, aqueles que vão prevalecer, é aqueles que andam no Espírito. Para andar no Espírito não é só confessar que tem o Espírito de Deus. Há um erro teológico tremendo sendo ensinado dentro das nossas igrejas. De que o presbiteriano, quando ele professa a sua fé e ele é batizado e pleno do Espírito Santo de Deus. Até aí é verdade. Daí para frente que é uma grande mentira do diabo. Que uma vez que você professou e confessou, pronto, você já está cheio do Espírito e acabou. Onde está escrito isso na Bíblia? Me dá os versículos. Agora, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai perceber que no capítulo 2, a igreja é visitada pela primeira vez com o derramado do Espírito de Deus. E você vai ver que vários outros capítulos, quando a igreja se reúne para orar de novo, e o Espírito de Deus enche eles de novo. E o Espírito de Deus transborda neles de novo. E o Espírito de Deus vem sobre eles de novo. Então, biblicamente falando, eu estou desfazendo um sofisma aqui presbiteriano no nome de Jesus. Isso é doutrina de demônios. Porque na palavra de Deus fala que nós precisamos nos embriagar do Espírito. E ali é um verbo que deixa claro que tem um começo de se embriagar, mas não tem um fim. É todo dia, e é todo dia, e é todo dia. Enchei-vos do Espírito, sede fervorosos do Espírito, perseverantes na oração, em todo tempo orando. Precisamos nos prevenir contra a carne. Porque vai vencer essa batalha aquele que estiver mais alimentado. E a carne a gente alimenta quando abre os olhos. Quando a gente começa a ouvir e sai na rua, a carne é alimentada. E alimentada até transbordar. Bastam as duas buzinadas atrás de você, ou um cara te dá uma fechada na frente, você já está pronto para responder na carne. Então eu tenho que vigiar. E me encher do Espírito. Nós precisamos aprender a vencer este mundo na prevenção. Assim o fazia Jó, continuamente. Acordava de madrugada para orar pelos seus filhos e pagar um sacrifício pelos seus filhos de oração. Era o homem mais ocupado da face da terra. Não tem ninguém aqui nessa manhã, e ninguém que escutar essa palavra, não vai ter ninguém que vai ter mais posses do que Jó e mais empregado do que Jó na face da terra. Ele tinha tanto trabalho que ele levantava de madrugada. Espera levantar de madrugada depois que seu filho estiver envolvido nas drogas e na prostituição, não. Levanta antes, é melhor. Paga o preço antes, é melhor. Não espera seus netos desandar, não. Paga o preço agora. Jejua toda semana pelos seus filhos, pelos netos. Oração, jejum é bíblico e é ordem do Senhor Jesus. Está logo abaixo da oração do Pai Nosso, no Sermão da Montanha. É tão bíblico que Jesus falou que nos dias que o noivo estava presente, não precisava de jejuar, mas haveria um tempo que o noivo será tirado. E nesses dias, Jesus disse, eu digo, hão de jejuar. Uma das coisas que a gente menos faz é jejum. Precisamos pagar o preço, amados. Prevenção. Uma família de sucesso é uma família que persevera na prevenção. Mas é uma família que persevera numa agenda para Deus. Levantava de madrugada, apesar do dinheiro, apesar das obrigações, apesar dos problemas, Jó levantava de madrugada para buscar a Deus.
A primeira agenda de Jó na vida dele todos os dias era Deus. Nós precisamos colocar essa prevenção na nossa vida. Uma prioridade de agenda de Deus. E demais coisas depois. Todos os grandes homens de Deus registrados na história. Todos. A primeira agenda deles era com Deus. Você pode ler a biografia de qualquer um deles. Hudson Taylor, todos os anos que ele passou na China, ele deixou registrado que nunca o sol se levantou sem que o pegasse de joelhos. Nunca. Se você olhar John Knox, você vai ver que John Knox orava nas madrugadas e 6 horas por dia. John Hayden, 6 horas por dia, presbiteriano. Lutero, a reforma, 3 horas, as 3 primeiras horas do dia dele, ele passava em oração. E no dia que ele sabia que ia ser ferrenho, que ia ter luta, que ia ter muito problema, ele aumentava 1 hora de oração a mais, 4 horas. E aí nós queremos ser igual, aliás, até dizemos que somos iguais a eles. Porque quando a gente fala assim, eu sou calvinista, ele está dizendo assim, eu sigo tudo que João Calvino fazia. Mentira. Talvez no barril de vinho sim, mas na oração não. Porque uma das coisas que nós escutamos da história de João Calvino, que quando ele chegou em Genebra, Genebra era uma cidade igual nós estamos vivendo no Brasil agora. Uma cidade de prostituição cuja a maioria quase que absoluta da liderança espiritual daquela cidade eram cafetões. Eram eles que comandavam as prostitutas. Os líderes espirituais. Vou falar as religiões aqui para não complicar. Uma cidade totalmente corrompida em crimes, assassinatos e orgias sexuais. E então chegou João Calvino num lugar onde ninguém queria ir. E aquela cidade se tornou a Jerusalém daquela época. Mudou. Mudou tudo. Mas ele era um homem que por vários anos passou apenas com uma refeição ao dia. Provavelmente foi o que desencadeou doenças no estômago. Vários anos. Porque durante 8 horas por dia, ele passava agarrado nas escrituras e em oração e jejum. Cuidado quando você vai falar que você é calvinista, viu? Não ora nem 8 minutos. Um dos títulos que, aliás, se eu conseguir o único título para a minha vida, eu vou morrer feliz demais. O título que Jesus disse para os discípulos quando estava falando sobre fé e sobre obedecer às ordens de Deus, do Pai. E ele conta uma parábola e fala com os discípulos e diz, olha, qual é o servo que antes de sentar à mesa com o seu Senhor, não faça toda a sua obrigação do dia que foi passada para ele. E no final para sentar e comer depois. E mesmo assim, ele não passou de servo inútil, porque só fez o que o seu Senhor mandou. No dia que eu entendi esse texto, eu chorei o dia inteiro. Eu falei, meu Deus, me dá pelo menos esse mestrado de servo inútil, porque se eu conseguir, eu fiz tudo que o Senhor mandou, e ainda não vou passar de servo inútil. Entendeu? Se a gente der conta de fazer tudo que o nosso Senhor Jesus mandou e está registrado nas Escrituras, nós vamos receber um título ilustre de servo inútil, porque a gente só fez o que o nosso Senhor mandou. Precisamos, amados, no nome de Jesus, nos prevenir nessa agenda com Deus. Olha, presta atenção no que eu vou te afirmar. Nós, eu e você, nós sempre teremos motivos íntegros, morais, para fazermos que nos leve fora da vontade de Deus. Sempre teremos motivos íntegros, plausíveis e honráveis, para não se estar na presença de Deus e não estar buscando a Deus. Prova disso quando os discípulos veem que Jesus sumiu para orar e as multidões o procuravam, porque muitos eram curados. Aonde ele chegava, as multidões eram curadas, e quando ele subiu para o monte para orar, os discípulos procuraram e não acharam. Quando Jesus aparece, falou assim, Senhor, todos te buscam para ser curado, né? Sabe o que Jesus respondeu?
todos não é a vontade do meu Pai. Em outras palavras, ele disse isso, porque ele falou assim: eu tenho outros lugares para ir, foi para isso que o Pai me chamou. Deixou todos te buscam e foi fazer a vontade de Deus. Nós sempre teremos motivos plausíveis. Era uma multidão de enfermos que queria ser curado, mas Jesus não foi, porque ele não olhou para o coração daquelas pessoas naquele momento, ele olhou para o coração do Pai. A vontade do Pai é que prevalece. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mateus 7:21. Precisamos, amados, ter uma agenda para Deus. Nesses últimos dias é imprescindível. Antes de você abrir o jornal, antes de você ligar a sua televisão, antes de você sair para esse mundo de gente nu, com essas artes culturais, até nas praças eles já começaram a fazer essa cultura demoníaca. Escrevendo abertamente nas revistas, o povo que incomoda. E eu fiz questão de postar no meu Facebook: eu sou do povo que incomoda. Eu creio. Eu sou. Eu não tenho medo dessa turma, porque o meu futuro é um lugar onde meu Deus já está. Eles não podem fazer nada. E Jesus disse: não temeis esses que podem matar, mas temei aquele que pode matar e lançar a alma no inferno. E só tem um, e o seu nome é Jesus. Previna-se, faça a prevenção, persevera nela, persevera numa agenda para Deus. Mas Jó perseverou também na prioridade, no que é essencial. Ele não só levantava de madrugada, mas ele santificava. Ele santificava ele e aos seus filhos. Continuamente, uma vida de santidade. Se hoje tem acontecido desastres dentro da igreja, no nível familiar, é porque nós não temos uma vida de santidade a Deus. Uma vida de santidade dos filhos, nas atitudes, no que assistimos, no que se alimenta, no que conversa. Presta atenção, amados. Esse amor que tem sido pregado, inclusive dentro de algumas igrejas, inclusive dentro das nossas igrejas presbiterianas, sem santidade, é um amor demoníaco, não é um amor de Deus. Não existe amor de Deus sem santidade de Deus. E não existe santidade de Deus sem o amor de Deus. Onde que está escrito isso, pastor? No contexto de Colossenses capítulo 3, no versículo 12. O contexto é que Paulo está dizendo para aquela igreja, no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele está chamando essa igreja, está dizendo: ora, como vocês dizem que tem Cristo Jesus, então assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados pela fé, tal como fostes chamados. E aí no capítulo 3 ele começa a dizer a normativa daqueles que realmente andam com Deus. Qual é a prática desse povo? E a prática é pensar exaustivamente e buscar as coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, versículo 5 de Colossenses 3, até o versículo 11. Aquilo que a gente tem que despojar, tirar. Despojar é tirar a vestimenta. Ou seja, essa roupagem que você anda não pertence ao reino dos céus. Qual? Linguagem obscena no vosso falar, mentira, não mintais uns aos outros, prostituição, paixão lasciva, avareza. A palavra avareza ali pode ser traduzida como a vontade de sempre querer mais. Nunca está satisfeito com o que tem. Esse tipo de coisa é um tipo de coisa que a gente tem que fazer morrer em nós. Mas aí no versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses, ele fala agora então qual é a roupagem daqueles que andam com Deus. E ele começa dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então ele está dizendo quem é que vai vestir essas roupas. Só os eleitos. Os eleitos de Deus. E aí ele diz: quem são os eleitos de Deus? Não é só quem diz, eu creio, não. Aos eleitos de Deus, santos e amados. Depois que ele fala de ternos afetos de misericórdia, de bondade, suportai-vos uns aos outros. Não vai entrando dentro da igreja presbiteriana e falando, sabe, porque você fez profissão de fé, você é um predestinado. Não, um predestinado ele anda em santidade e anda em amor, irmão.
Se você faltou amor com alguém, se tem faltado santidade na sua vida, você não é eleito não, filho, infelizmente. É a palavra que diz. Uma vida mundana, culturalmente, não tem nada a ver com a vida de Deus. Porque os eleitos de Deus, eles andam num caminho de santidade. E caminho de santidade é ser separado das coisas para Deus. Agora, o caminho do mundo é um caminho de profanar, de profano, de fazer o que todo mundo faz. Se você estudar a palavra lá, a palavra profanar é fazer o que todo mundo faz, o que é comum. Nós precisamos ter uma vida de prioridade naquilo que é essencial. Se a gente caminhar na direção de Deus, amados, Jó não tinha igreja, ele não tinha a Bíblia nas mãos, mas ele andava com Deus. Ele marcou a sua geração. Ele foi o homem que tocou no coração de Deus a ponto de Deus apostar nele. Na nossa geração, não é igreja que vai nos fazer ser bem-sucedido, nem pastor. É Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. E é para sempre. Uma família de sucesso é uma família que persevera na prevenção, na agenda para Deus, no que é essencial, mas nas iniciativas positivas. O texto diz, no versículo 5, chamava Jó os seus filhos. Amados, presta atenção. Quando nossos filhos são crianças, eles chamam muito a gente, você já percebeu? O tempo inteiro eles querem atenção. Se você sai então com um adulto, piorou. Porque eles não querem que aquele povo amigo seu esteja com você, porque eles querem você para eles. Todo o tempo, o tempo todo. Eu me lembro de uma das vezes que eu estava na porta da igreja cumprimentando os irmãos, e então eu escutei uma voz, mas bem longe, porque eu estava focando e cumprimentando os irmãos e abraçando, pai, pai, ô pai. E aí eu estava cumprimentando, aí de repente escutei assim, ô pastor! Como eu estava no trabalho, como pastor, eu ouvi, tem alguém me chamando, precisando de mim como pastor. Que eu abaixei, era meu filho. Entendeu? Tem diversas histórias assim, como um filho que uma vez perguntou, pai, quanto que o senhor ganha por hora? 1 hora de serviço do senhor, empresário. Você já deve ter escutado dessa história, muitas vezes. Eu falei, o que você quer saber, meu filho? Quanto que é? Não, a hora dá a hora R$20. Ô pai, o senhor pode me dar R$15? E o pai brigou com o menino. Você está querendo saber para você ficar me pedindo dinheiro? E que não sei o quê. E o menino chorou. Aí o pai foi tocado, foi lá, ô meu filho, você me perdoa. Eu fui bravo com você e tudo. Toma R$15 aqui. Daqui a pouco volta o filho com as moedinhas dele do cofrinho e mais os R$15. Ô pai, está aqui R$20 a hora. O senhor pode brincar 1 hora comigo? Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Vamos mudar no nome de Jesus. Coloque sua família na sua agenda. E prioriza isso no nome de Jesus. Iniciativa positiva. Chamava Jó, os seus filhos, continuamente. Porque os nossos filhos nos chamam muito quando criança, amados. Mas quando eles chegam a jovens, é nós que vamos precisar de chamá-los. E toda família que os pais não deram atenção para os seus filhos e nem agenda para os seus filhos enquanto eles eram crianças, olha, pode ter certeza, quando eles chegarem na juventude, eles vão te chamar não. Eles vão chamar os amigos lá de fora, porque os amigos lá de fora dá tempo para eles. E o que é pior, os amigos lá de fora estão cheios de porcariada, dessa cultura mundana e demoníaca, e vai influenciar a cabeça dos seus filhos, porque a palavra de Deus já nos afirma isso, em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outra Bíblia a tradução é, as más conversações destroem os bons costumes. Tudo que você construiu esses anos todos tentando trazer seus filhos para a igreja, aonde eles estiverem na escola, na universidade, na rua, vai ser destruído. Se eles não tiverem base firme na rocha que é Cristo Jesus. Persevere nas iniciativas positivas. Chame seus filhos com palavras doces, com gesto de carinho, com abraço.
Você já abraçou seu filho 20 segundos para ver o que dá? Experimenta. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. E aí abraça. Aí vai querer sair. Falou, não, eu quero um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Vamos contar aqui 20 segundos. Ô, gente, eu já fiz isso inclusive na igreja. Quando eu chego membro de igreja nervoso, por causa do conselho, por causa do pastor, que tem todo, e começa a falar, aquele negócio todo. Ô, irmão, antes da gente continuar, eu posso te dar um abraço? E aí eu seguro. E aí eu seguro. E passo a mão na cabeça. 20 segundos depois, passou. Um remédio para a alma. Experimenta, gente. Você vai ver que vai melhorar. No nome de Jesus. Provérbios 22, 11 nos afirma: o que é grácil no falar, terá por amigo o rei. O mundo não vai mudar. Mas nós podemos mudar. Aumenta a sua intensidade na direção de Deus. Porque o mundo não vai mudar. Mas quanto mais cheio de Deus, mais longe do mundo. Quanto mais cheio de Deus, mais firmes para a gente resistir às coisas do mal. Quanto mais perto de Deus e a nossa família mais perto de Deus, menos possibilidade o diabo tem de destruir. Nós temos famílias que não são perfeitas. Ninguém tem família perfeita aqui. Ninguém. Nem eu. Mas nós podemos ter famílias imperfeitas, cheias da presença de Deus. E aí tudo muda. Persevera nesse caminho no nome de Jesus. Não abra mão. Aí os avós que estão aqui vão assim: poxa vida, se eu tivesse escutado essa palavra antes, eu tinha feito uma vida melhor com os meus filhos. Aí começa a chorar, entra até em depressão. Ei, acorda, você tem neto. Vai na direção do seu neto, filho. Agenda um dia com ele aí. Vai tomar sorvete com ele, traz para perto, abraça. Ainda dá tempo. Investe no neto, que você traz o filho de volta. Qual o pai que não gosta de ver gente tratando o filho bem? Abraça, ora, acorda de madrugada, ora por eles. Paga o preço. No nome de Jesus. Amém? Que Deus possa firmar essa palavra no seu coração, no nome de Jesus. Lembre-se, gente, o mundo não vai mudar. Ele jaz no maligno. Mas nós podemos, assim como Jó, que nem Bíblia tinha, nem pastor tinha, mas andava com Deus ao ponto de Deus apostar nele. Jó foi o homem no qual Deus apostou. E não existe na Bíblia nenhum outro homem que Deus apostou. Mas ele fazia continuamente. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, para a nossa agenda, Senhor. Por favor, para a nossa agenda. E escreve a tua agenda nas nossas vidas. Como pais, como filhos, como netos, como avós, como amigos. Que possamos priorizar o Senhor. Que possamos priorizar a santidade de vida. Que possamos priorizar relacionamentos. Que possamos priorizar a tua palavra. Vem sobre a tua igreja, Pai, nesses últimos dias. Que o Senhor afirmou com todas as letras que seriam dias maus. Mas o Senhor também prometeu que estaria todos os dias da nossa vida conosco. Dá-nos a sensibilidade para percebermos que o Senhor anda com a gente. Que o Senhor nunca nos abandonou. Nós que não paramos para ouvir a tua voz. Andamos tão agitados neste mundo, desesperados em ajuntar e a ter, e em pagar aquilo que nunca foi uma necessidade. E esquecemos que a nossa maior necessidade é estar contigo. É ouvir a tua voz. É andar na tua presença. Tem misericórdia de nós. Desperta a tua noiva e nos prepare para o encontro com o Senhor. Não temos que preparar para lutar contra este mundo, mas para encontrar com o Senhor.
Que nessa manhã a tua palavra possa inundar o coração dos teus filhos, aonde essa palavra for. Que ela possa abençoar vidas, transformar famílias, relacionamentos de pais e filhos, de esposa e esposo, de avós e netos. Ajuda-nos a perseverar continuamente na tua presença. Essa é a nossa súplica, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Você pode se colocar de pé. Vamos louvar ao nosso Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Mais uma vez de início, a ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu
Podem ser